Olá, crianças! Como passaram o final de semana? Espero que bem. A nossa aula hoje vai ser de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar o solo, a sua composição e características. Vamos estudar esses conteúdos para conhecer o que é o solo, entender sobre a composição dos solos, ou seja, como que o solo é formado, o que tem no solo, e também entender as características, cor, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. Então, nós veremos que existem diferentes tipos de solo e cada solo vai ter uma característica. Vamos estudar esses conteúdos por meio de leitura, observação do solo em torno da nossa casa e resolução de atividades no caderno. Para iniciar, nós vamos ler um texto sobre o solo e depois a professora vai explicar algumas questões que o texto nos traz. Então, acompanhe a leitura da professora. O solo é a superfície da terra onde vivemos e desenvolvemos nossas atividades. Ele pode estar sem nenhuma cobertura ou coberto por vegetação, água, cidades e ruas. Mesmo o solo estando descoberto, conseguimos observar apenas a sua camada, a sua superfície, ou seja, a sua camada superior. Mas, se observamos um barranco, como nós estamos vendo aqui na figura ao lado, podemos perceber que existem diferentes camadas ao longo da profundidade do solo. A estas camadas damos o nome de horizontes. Existem diferentes tipos de solo com texturas e cores variadas. Então, por exemplo, na primeira imagem nós temos um solo rico em humus, que é a parte orgânica, né? Que é o humus? É a composição orgânica do solo, que é resultado da decomposição de seres vivos, como vegetação, como animais, tá bom? E aqui embaixo nós temos um solo mais clarinho, né? Um solo composto por uma maior quantidade de areia, tá? Então ele acaba sendo um solo mais claro, tá bom? Essa diversidade se deve à quantidade de materiais que cada um apresenta. Em geral, todo solo é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica. Mas de onde vêm esses elementos que compõem o solo? De onde vêm os minerais, o ar, a água e essa matéria orgânica para formar o solo? Os minerais são fragmentos de rocha, então são pedaços de rocha. O ar e a água vêm do ambiente. E quanto maiores as partículas de minerais, mais ar e água estarão retidos neste solo. A matéria orgânica é devido à decomposição de restos de seres vivos. Bom, o texto nos traz, né, algumas questões, alguns aspectos do solo, né? Primeiramente, coloca a definição do que é o solo, que é a superfície da terra onde vivemos e desenvolvemos nossas atividades. Então, aqui nós temos um exemplo de solo descoberto. Por que descoberto? Porque nós não temos aqui vegetação ou outros seres vivos como os animais, ou até mesmo algum elemento da natureza não vivo, ou alguma construção feita pelo homem. Então, nós temos um solo descoberto. Mesmo o solo estando descoberto, nós conseguimos ver apenas a sua superfície, ó, a camada de cima, a camada superior, tá bom? Esse outro solo é um exemplo de solo coberto. No caso aqui é uma cobertura natural, né? De seres vivos, então a vegetação, provavelmente há animais neste solo. E também elementos da natureza não vivo, como a água, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês poderem ver quais são os horizontes que o solo tem, tá? Então nós temos aí a camada superior, que pode ou não, né, ter aí essa camada de restos de plantas, de animais, né? Pode ter vegetação ou não, tá bom? Depois nós temos o primeiro horizonte mineral do solo, que é o mais escuro, né, dos horizontes, porque ele contém mais humus que os horizontes B e C, ou seja, tem maior quantidade de restos aí de animais e de plantas, tá bom?
Depois temos aqui, ó, o horizonte B, que ele é formado, né, por partes desagregadas da rocha-mãe, tá bom? E os outros horizontes aqui, o horizonte C, o horizonte D. Então, só para vocês saberem que o solo é camada, o solo, se a gente for analisar a sua profundidade bem abaixo, ó, nós vamos ter essas camadas aqui, tá bom? Bom, nós temos diferentes tipos de solo. Então, nós podemos ter um solo argiloso, com maior quantidade de argila, um solo arenoso, né, que tem bastante quantidade de areia, um solo humoso, que vai ter o humus, né, que vai ser um solo muito bom para plantação. A planta gosta bastante de solo que tem humus, é um solo mais rico em nutrientes, tá? E aqui um outro exemplo de solo calcário, tá bom? Bom, nós vimos que no solo, né, nós construímos, nós desenvolvemos atividades, então nós construímos as nossas casas, por exemplo, né, olha, comércio, loja, prédios, olha aqui o calçadão de Londrina, né, com comércio, com prédio que vocês conhecem. As indústrias também, né, nós fazemos a indústria no solo. Olha aqui, ó, uma estrada, então as estradas também são construídas no solo, na superfície da terra. E também temos atividades que são desenvolvidas no solo, como, olha aqui, a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é o cultivo de alimentos, né? Por exemplo, aqui, ó, a batata. Também temos a pecuária, né? A pecuária que é a criação de gado, né? A criação de animais, no geral, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de animais, né, que estão em uma área de pastagem. Bom, agora nós faremos algumas atividades no caderno. No caderno, coloque a data de hoje e responda as questões. Após a data, pule em uma linha e coloque número 1. Copie do texto a definição de solo, ou seja, o que é o solo? Qual que é o conceito de solo que o texto nos traz? Vocês vão voltar ao texto para procurar a resposta. Depois que vocês responderem o número 1, pulem uma linha e vamos para o número 2. Leia a frase do quadro e copie no caderno de qual pergunta a seguir ela é a resposta. Então, aqui nós temos uma frase. Em geral, todo solo é composto por minerais, ar, água e matéria orgânica. Eu vou apresentar para vocês 3 perguntas. Dessas 3 perguntas, essa frase é a resposta de uma dessas perguntas que eu vou mostrar e vocês vão copiar no caderno. Então, essa frase, ela responde essa pergunta, o que é matéria orgânica? Se responder, vocês vão copiar no caderno 2, o que é matéria orgânica. Se não responde, vamos ver a 2. Qual a relação entre o tamanho das partículas do solo e a retenção de água e ar retidos nele? Então, essa frase que está aqui no quadro azul vai responder essa segunda pergunta ou vai responder essa terceira? Qual é a composição geral do solo? Então, no exercício número 2, vocês vão copiar apenas uma dessas perguntas e depois vocês podem copiar essa frase que está no quadro. Aí nós vamos ter a pergunta e a resposta. Atividade 3. Há milhares de anos, os solos são utilizados para fazer pinturas. De acordo com o texto, por que existem diferentes tipos e cores de solos? Vocês vão ler novamente o texto e vão procurar a informação para responder essa questão no caderno. 4. Observe as imagens abaixo e responda. Então, nós temos 3 imagens aqui, ó. Nós temos aqui o solo A, o solo B e o solo C. No solo A, nós vemos, né, animais, né, seres vivos como animais, vegetação, planta, né, tudo aí que é da natureza, os seres vivos. No solo B, nós temos um pouco de planta e o principal aí nós temos uma estrada, né, que é uma construção do homem, não é algo natural. Então, é o que predomina no solo B. E no solo C, nós temos também um pouco de vegetação aparecendo, mas o que predomina, né,
É a água, que é um elemento não vivo da natureza. Então, está vendo? Todos os três solos são exemplos de solos cobertos e cobertos por diferentes elementos, sejam estes elementos naturais ou construídos pelo homem. Então, a partir destas imagens, vocês vão recolocar no caderno 4, letra A. Qual imagem mostra um solo que foi coberto por um componente não natural produzido pelo ser humano? O solo A, o solo B ou o solo C? Então, coloquem letra A e respondam. Qual dos solos mostrados na imagem, tá? Mostra um componente não natural construído pelo ser humano. Pulem uma linha e podem colocar letra B. Qual solo foi coberto por seres vivos de diferentes espécies? O solo A, solo B ou solo C? E por último, qual solo foi coberto por um componente não vivo da natureza? É um elemento natural, mas é um elemento não vivo. O solo A, o solo B ou o solo C? Então, onde este elemento aparece com mais destaque? Em qual dos solos vocês vão colocar na resposta da letra C? Agora, na atividade número 5, na companhia de um adulto, observe o solo ao redor da sua casa e se atente às seguintes características: cor, tamanho das partículas e permeabilidade. Então, a cor, se é um marrom mais escuro, se é um marrom mais avermelhado, se é um marrom clarinho, se é um bege, né? Qual o tamanho dessas partículas? São bem pequenininhas, né? Quando a gente põe a mão assim, a gente quase nem consegue, né? Pega, a gente vê que tá bem pequenininho, né? É um tamanho de partículas médias ou grandes. Permeabilidade, se permite a água passar com facilidade ou se não permite que a água passe com facilidade. Para observar a permeabilidade, você pode levar uma garrafinha de água e jogar sobre o solo, observando se ele vai absorvê-la com facilidade ou não. Depois complete a tabela. Cor do solo, tamanho das partículas e permeabilidade. Se é um solo permeável, se ele é permeável, ele é muito permeável, rapidinho a água passa. Ou ele é um solo pouco permeável, a água demora para passar, ou se a água passa normalmente, então vocês escrevam apenas permeável. Agora vocês vão observar duas imagens já mostradas na aula de língua portuguesa lá do dia 23 de outubro e depois ler o texto para responder as questões 6 a 8. Então aqui nós temos essas duas imagens. Nós já vimos essas duas imagens, é da mesma paisagem, antes e depois do incêndio. É sobre essas imagens que nós vamos fazer as atividades. E temos o texto. Fotos mostram antes e depois da rodovia Transpantaneira ser atingida pelos incêndios do Pantanal de Mato Grosso. Aí tem aqui, né, a foto, quem tirou a foto, quando que foi divulgada. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Então, a estiagem, né, quando fica sem chover. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido ao de um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Porém, o clima não é o único problema. A polícia apura indícios de que queimadas criminosas ocorrem na região para liberar as áreas para pastagem. E tem a fonte aqui, o site de onde foi tirada essa foto, né? E também esse pequeno texto. Bom, então aqui, ó, nós temos as duas imagens, novamente. 6, coloquem 6 no caderno. O que você vê de diferença entre as duas imagens? Destaque os aspectos do solo. Então, vamos voltar um pouquinho aqui nas imagens para conversarmos. Na primeira imagem, nós temos um solo, né, uma parte descoberta, e nós temos a maior parte aqui deste solo coberta. Coberta pelo quê? Por seres vivos, como as plantas, provavelmente pequenos animais, né? Também pelo elemento não vivo da natureza, que é a água. Então, olha que solo bonito, coberto com esses elementos naturais, né?
um solo com vida. Depois do incêndio, olha como este solo ficou, né? Toda parte de elementos naturais, sejam esta parte de seres vivos ou de seres não vivos, destruída, né? Acabada. Então, olha aqui, não temos mais a água, não temos mais a vegetação, ficou um solo pobre, um solo, olha, queimado, né? Percebam aqui essas partes escuras, tá bom? Então, olha só o que o incêndio fez com uma paisagem tão linda. Por que isso ocorreu? No texto fala, né? Aponta dois motivos. A estiagem, que é a falta de chuva, o tempo muito seco, e também, né, as pastagens, né? Os incêndios, na verdade, para abrir áreas para pastagens. Então, vocês vão colocar esses dois motivos: a estiagem e os incêndios feitos para abrir área para pastagem, né? Para pecuária. 8. O que poderia ter sido feito para evitar que esse tipo de situação aconteça? Será que é uma situação que poderia ter sido evitada? Certamente, né? Claro que a estiagem, apesar da gente não ter controle, mas nós podemos colaborar, né, preservando a natureza para que a estiagem não seja tão acentuada como foi este ano, né? Como foi na época de julho, agosto, setembro, até mesmo outubro, tá? E também fiscalizar para que esses incêndios criminosos, porque são incêndios criminosos, não ocorram e não destruam paisagens tão lindas do nosso país. Bom, crianças, por hoje é só. Lembre-se que preservar o solo é preservar a vida. Bons estudos para vocês. Nós vamos aguardar as postagens na plataforma. Um beijo, tchau!